Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para mais um vídeo, tá bom? E nesse vídeo nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos, tá? Esse conteúdo se localiza no livro de Ciências, na página 26. Quando abrimos a página 26, de cara nós já vemos uma árvore genealógica. E o que essa árvore genealógica representa? É uma árvore que tem o caule, como se fosse você, e as ramificações, os galhos, são os seus parentes, tá bom? Então, os integrantes de uma árvore genealógica são parentes, tá? É uma família, tá bom? E nessa imagem aqui, ó, ele nos mostra a árvore genealógica de Renato. Tem os seus pais, seus primos, né? Tem seus avós, tios, tá bom? E ele separa por materno e paterno, tá bom? Enfim, então, gente, isso aqui é uma representação de um parentesco da família, tá bom? Você pode até fazer com a sua família. Eu até, inclusive, já pedi para vocês fazerem uma árvore genealógica em sala de aula, na sala de aula. Mas agora eu vou pedir para vocês fazerem em casa, detalhado, com nomes, o máximo que vocês puderem lembrar de parentes, mas vai deixar a sua árvore genealógica mais rica, tá bom? Agora vamos para a próxima página. Na próxima página tem um texto que nós vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Então acompanhem. A árvore genealógica de Renato representa a relação de parentesco entre os membros de sua família. Agora observe a árvore representada a seguir. Temos essa árvore bem aqui, gente, que está sendo representada. Nós podemos ver vários tipos de micro-organismos, nós podemos ver outros seres vivos, tá bom? Agora nós vamos compreender o que essa árvore genealógica está nos mostrando. Vamos lá para a leitura. Essa árvore é como a árvore genealógica dos seres vivos, ou seja, ela nos mostra a relação de parentesco entre os seres vivos que compõem a biodiversidade da Terra. O que é a biodiversidade, gente? É o conjunto de todos seres vivos que existem na Terra, tá bom? Então, a biodiversidade, como eu acabei de falar, nada mais é que todos os seres vivos existentes na Terra. É o conjunto de todos os seres vivos, beleza? Continuando a leitura. Cada ramo dessa árvore representa um grupo de seres vivos que tem uma grande relação de parentesco entre si. Desse modo, seres com características em comum compartilham o mesmo grupo, tá? Aí temos aqui esse quadradinho que eu sempre falo para vocês, que esses quadrados que tem de outra cor, que tem destaque, eles são muito importantes, tá bom? Os seres vivos são classificados em 5 grandes grupos, que são os animais, as plantas e os fungos, os proctotistas, que são os protozoários e as águas, e as bactérias, tá bom? E fungos também, que eu esqueci de falar. Esses grupos foram definidos por cientistas com o objetivo de facilitar o estudo dos seres vivos. Então, gente, a árvore genealógica, os seres vivos são classificados em 5 grupos. Quais são esses? Animais, plantas, fungos, proctotistas e bactérias, tá bom? E agora nós vamos ver alguns desses grupos. Inicialmente, nós vamos começar com os vírus e as bactérias, tá? Inicialmente, vamos aprender mais sobre os vírus, as bactérias e os protozoários, tá bom? Então, beleza. Vamos lá, continuando a leitura. No capítulo anterior, você aprendeu sobre um desses grupos, que foi o dos animais. A gente aprendeu a questão dos invertebrados, dos vertebrados, da reprodução. Lembram? Vocês se lembram? Vamos lá. Nesse capítulo, estudará grupos de seres vivos. Quais são eles? Bactérias, proctotistas e fungos, tá bom? Também estudará os vírus, os únicos seres humanos que não estão incluídos em nenhum desses grupos, tá bom? Ou seja, o vírus não está incluído em nenhum desses grupos da separação e classificação dos grupos de seres vivos, tá bom?
Vamos agora para a próxima página, tá? A página 28, tá bom? Desculpa. Página 28 tem como título Vírus, Bactérias e Protozoários, tá bom? Vírus, bactérias e protozoários são chamados de micro-organismos, pois são seres muito pequenos. Eles são tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um aparelho especial, o microscópio. Gente, o vírus, a bactéria e os protozoários, eles são minúsculos, pequenos. Eles não conseguem ser vistos a olho nu. O que é olho nu? Sem a gente olhando assim, ó, a gente não consegue ver. Se eu pegar um negócio desse aqui, eu vou, obviamente, conseguir ver. Agora, um micro-organismo, ou seja, um vírus, uma bactéria, um protozoário, eu não tenho facilidade de... Porque esses seres são micro-organismos, então a gente não tem facilidade de enxergá-los. O coronavírus, o Covid-19, por exemplo, a gente não consegue vê-lo, tá? Da mesma forma que quem tem gripe. Gripe é um vírus, tá? A gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver esse vírus, tá? Esse vírus está dentro de nós, mas quando a gente espirra, quando a gente dá um tosse, alguma coisa, nas gotículas da nossa saliva, a gente não consegue enxergar nem a gotícula, às vezes, né? E também não conseguimos enxergar o vírus, tá bom? Que é um micro-organismo, tá bom? Vamos lá. Vírus. Os vírus são micro-organismos que infectam os seres vivos para sobreviver e se reproduzir. Por isso, eles são chamados de parasitas. Esse micro-organismo pode causar muitas doenças em plantas e animais. A gripe, o sarampo e a dengue são exemplos de doenças causadas por vírus nos seres humanos, tá? Então, o vírus é o que, gente? Nada mais é que um parasita, ou seja, ele vai ficar instalado em você. E dentro de você, dentro do seu organismo, ele vai se multiplicar, vai se proliferar e vai causar os sintomas que aquele vírus vai ter. Ou seja, a dengue tem os seus sintomas, a gripe tem os seus sintomas, o sarampo tem os seus sintomas, ou seja, cada vírus tem um sintoma diferente, cada um deles é denominado de uma forma, tá bom? Existem vírus que eles não têm conhecimento, isso aí é fato, mas existem vírus que sofrem mutação. O que é mutação? Em cada organismo que ele vai se passando, ele vai se modificando, tá? Ele pode sofrer por alguma modificação, tá bom? Que é o caso também do Covid-19, porque ele é um vírus que sofre mutação. Então, muitas das vezes, o que eu sinto, alguma pessoa não sente, um remédio que serve para mim poderia não servir para outra pessoa. Por isso que até hoje, assim, não tem um remédio X que seja eficaz totalmente contra esse vírus, tá bom? Vamos lá. Continuando. Bactéria. As bactérias são micro-organismos com estruturas muito simples. Elas podem apresentar diferentes formatos e são encontrados em todo lugar, inclusive dentro do nosso corpo. Algumas bactérias podem causar doenças nos seres humanos, como infecções alimentares, tuberculose e cólera, tá bom? Então, a bactéria já é diferente do vírus, tá? Dentro do nosso organismo já existem bactérias. E alguns alimentos que a gente consome pode ser que venha com alguma bactéria que cause algum mal para o nosso organismo. O que é infecção alimentar? Quando você ingere algum alimento estragado, algum alimento que tem alguma coisa que passou da validade, que você ingere, às vezes a bactéria que está naquele alimento, quando ele entra no nosso organismo, ele reage de uma maneira que é prejudicial para o nosso organismo, tá bom? Aqui, no cantinho do livro, ele nos dá exemplos de bactérias. A primeira bactéria, ela causa a cólera, tá bom? E olha só, para vocês terem ideia do tanto que eles são micro-organismos, porque essa imagem aqui foi necessário ampliar 1000 vezes com o auxílio de um microscópio, tá? Então, para que a gente pudesse ter noção de como é a bactéria da cólera, foi necessário utilizar um microscópio que foi multiplicado 1000 vezes, né? Foi ampliado 1000 vezes, para que a gente pudesse ter essa visualização. Tá bom? Aqui é uma bactéria Staphylococcus, podem causar infecções intestinais ou até pneumonia. E esse vírus aqui foi ampliado, para que a gente pudesse ter essa visualização dele, foi necessário ampliar 20.000 vezes, gente, para que a gente pudesse enxergar esse vírus. Então, vocês conseguem ter uma noção do tanto que esse vírus, que essa bactéria é
um micro-organismo, tá bom? Por exemplo, o que é ampliação? É quando eu dou zoom, tá bom? É como se você pegasse a sua câmera e você desse um zoom máximo possível. Então, você vai ver aquele objeto, aquela paisagem mais perto, tá? Aqui é da mesma forma, como se fosse um óculos, esse microscópio. E ele vai dando zoom na sua lente para se aproximar cada vez mais para conseguir enxergar. Foi o que aconteceu com essas duas bactérias que ele colocou aqui para nos mostrar a questão da ampliação e a questão de como é que ele é, tá bom? Na página seguinte, gente, dizem que muitas bactérias colaboram para o nosso organismo. Por exemplo, no nosso intestino existem os lactobacilos. Os lactobacilos são essenciais para o funcionamento regular do nosso intestino, tá bom? Então, a gente precisa ter lactobacilos bons, né, saudáveis, digamos assim, dentro do nosso organismo. Exemplos de lactobacilos tem, por exemplo, nas bebidas lácteas. Um desses exemplos são os Yakults que a gente toma, aquele leite fermentado, por exemplo. Yakult é a marca, leite fermentado. Ele tem muitos lactobacilos e, às vezes, quando a gente tomar um leitinho daquele é bom, tá? Porque ajuda bastante. Agora vamos para a leitura na página 29, tá? Que diz o seguinte: há muitas bactérias que colaboram para a nossa saúde. As bactérias que vivem em nosso intestino, por exemplo, auxiliam no processo da digestão dos alimentos. Além disso, as bactérias são importantes no ambiente, pois atuam na decomposição de organismos mortos, devolvendo ao solo os nutrientes que as plantas necessitam para crescer, tá bom? Então, como eu havia falado para vocês, existem alimentos que têm lactobacilos que são necessários que a gente alimente, que a gente consuma, pelo menos algumas vezes. Iogurte, queijo, né, essas bebidas, esses alimentos, essas bebidas lácteas, existem sim lactobacilos e são importantes para o nosso intestino, tá bom? Para o funcionamento regular do nosso intestino, tá? Agora vamos para os protozoários. Os protozoários são seres que apresentam uma estrutura mais organizada que a das bactérias. A maioria deles conseguem se locomover, podendo viver livremente no ambiente ou dentro de outros seres vivos. Aqui mostra o paramécio e a ameba, tá bom? Que vivem num ambiente aquático, tá? Eles mostram esses dois protozoários pra gente aqui nessas imagens, tá bom? E nessa imagenzinha aqui embaixo que tá roxa, ela mostra um protozoário que é causador da doença de Chagas. E a doença de Chagas, ela vai lá pro nosso sangue, tá bom? Fica lá entre as células do nosso sangue. E essa imagem aqui foi necessária ser ampliada 800 vezes para que a gente pudesse ter essa visualização. Ou seja, aqui são as células do nosso sangue e esses aqui são os protozoários da doença de Chagas que estão dentro do nosso sangue, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, no final da página, na página 29, ele pede para vocês pesquisarem sobre as doenças, né, que são causadas por micro-organismos. Na folha de vocês, no material de apoio de vocês, existem as fichas, né, uma ficha para vocês preencherem, tá? Então, façam essa atividade, se possível, pesquisem sobre todos esses micro-organismos, tá? Porque é necessário, tanto por conta de um sintoma, as maneiras que são cuidados, entre outros. Então, é sempre muito necessário, muito importante que a gente tenha conhecimento sobre esses micro-organismos para a gente poder até se cuidar um pouco melhor se por acaso a gente descobrir que pegou ou algo do tipo, tá bom? E descobrir como também se pega, que é algo muito, muito importante, tá? Covid-19 é um grande exemplo, gente. A gente tem que ter cuidado com o quê? Lavar bem as mãos, ou o principal, evitar sair de casa, usar a máscara. Se você sair de casa e tiver contato, pegar em alguma coisa, não coça os seus olhos, porque o vírus entra pelo nariz, pela boca, pelos olhos, tá bom? E qual é a forma de transmissão? Pelo ar e pelas gotículas de espirro, de tosse, pelo contato, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque esse vírus é altamente transmissível,
tá bom? Então, agora na página seguinte, ele nos mostra algumas informações interessantes, algumas curiosidades. Aí a gente vai ler aqui, lá no Aprender é Divertido, tá bom? Diz assim: os vírus, as bactérias e os protozoários apresentam estruturas e formatos bem variados, não é mesmo? Agora você vai criar um desses micro-organismos usando massa de modelar e muita imaginação. Lembre-se de dar um nome para o seu micro-organismo e de escrever qual é a sua ação no ambiente e no corpo dos animais, incluindo os seres humanos. Então, gente, esse aprender divertido vai ser o dever de casa de vocês. Se não tem massinha de modelar, utilize algo que dê para você moldar e construir o seu micro-organismo, tá bom? E quando você construí-lo, você tira foto ou faz até mesmo um vídeo que vai ficar muito bacana explicando sobre o seu micro-organismo, tá bom? Fala sobre os seus sintomas, como ele pega, o que ele causa, como ele é combatido, tá bom? Então façam essa atividade, além das que eu vou colocar nas instruções, para que vocês possam aprender mais sobre esses micro-organismos, porque como eu falei, é de extrema importância a gente ter conhecimento dos sintomas, tá bom? De como cuidar, de como evitar, tá bom? E a atividade de vocês é muito simples, né? No livro é somente uma página, na página 31, porque na próxima aula nós vamos falar sobre as algas e os fungos, tá bom? Então a atividade de vocês tem aquela do material de apoio, tem essa de criar um micro-organismo e tem essa atividade da página 31, que é bem simplesinha, tá bom? Só pra você marcar e tal e ler o que tá escrito, beleza? Então, gente, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências de hoje, tá bom? Se cuidem, lavem as mãos, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.